Equipe algoritmizando os desafios. Bom, na videoaula anterior nós falamos um pouco sobre as estruturas condicionais de repetição for e de repetição while. Hoje nessa videoaula nós vamos passar alguns exercícios, certo? Para vocês verem como funciona. Nós separamos 3 de cada, 3 da condicional, 3 de repetição for e 3 da repetição while. Vamos lá. Bom, antes nós vamos falar um pouco sobre os conceitos básicos, certo? Esse jogo da velha aqui, ela serve para indicar que vamos executar uma ação. Esse include significa que vamos incluir uma biblioteca, ou seja, que é o stdio.h. O que é esse dio.h? Nós vamos ter a entrada e saída de dados, ok? Novamente embaixo, o jogo da velha para executar uma ação, um include para incluir uma nova biblioteca, que é o stdibl.h. O que é? É uma alocação de memória, ok? O main, ele serve como a principal função, ok? O printf para imprimir na tela, o scanf, que serve para inserir dados no computador, system pause, que é para pausar o programa quando for necessário, e o return, que é para retornar no início quando nós pedirmos, ok? Agora vamos para alguns exercícios. Questão 1. Condicional. Vamos ler o nome, o sexo e a idade. Se o sexo da pessoa for masculino e a idade menor que 30, vamos imprimir o nome da pessoa. Vamos resolvê-la? Bom, pessoal, nós vamos usar para responder essas perguntas um programa chamado Deve Ser Mais Mais, certo? Para iniciar a primeira pergunta, nós vamos usar as seguintes ações que falamos antes. No caso, o jogo da velha, que é uma ação, o include para incluir, e as bibliotecas que falamos atrás, ok? O main, que significa a ação principal, ok? E as chaves, que inicia o algoritmo. Nós temos aqui o char, que é caracteres, e a variável nome, ok? Esse nome, ele vai poder ter até 30 caracteres, que foi uma seleção nossa, que podemos ter um nome até 30 caracteres, e outra variável também de letras, que é o sexo, ok? A próxima variável é inteira, que é a idade, afinal não existe meia idade, ok? Vamos lá, imprima na tela, usamos o printf e colocamos informe o seu nome. E a gente informa o nome com o get, ele vai salvar, ok? Próxima função, imprima na tela também com printf, informe seu sexo. Você vai informar F para feminino e M para masculino, ok? Scanf, ou seja, a entrada de dados, no caso %C, no caso %C, que significa variável do char, e sexo, que ele vai gravar a variável, ok? Também printf para imprimir na tela, informe sua idade. Você vai informar a sua idade com scanf, ele vai salvar no %D e vai ligar a variável idade com i comercial, ok? Agora vamos com o if, que foi a condicional que nós aprendemos. Se sexo for masculino com M minúsculo ou com M maiúsculo, e com 2 no caso aqui, para sinalizar que é só uma continuação, idade menor que 30, imprima na tela, ela foi aceita, ok? Se não, uma das duas condições que impomos acima não for verdadeira, imprima na tela não aceita. Nós usamos também aqui o sistema pause, ok? Para parar o programa. Nós vamos ao retorno para voltar ao início. Fecha a chave para finalizar. Ok? Vamos fazer agora um pequeno teste para ver como é que fica, ok? Vamos apertar esse botão aqui. Ok? Informe seu nome. Vamos informar o nome. Maria. Ok? Maria. Informe seu sexo. Ela, claro, é feminino, ok? Nós erramos aqui
colocamos um F para sinalizar que é feminino. Informe sua idade, vamos colocar uma idade qualquer, 24 anos, ok? Pronto, ela não foi aceita. Primeiro porque Maria é feminino e nós queremos masculinos, ok? Vamos repetir o teste com outras variáveis agora, ok? Informamos o nome João, informamos o sexo dele, masculino, e a idade dele, 22. João aceita, ok? Essa aí é a nossa questão de hoje. Essa primeira questão. Agora vamos para a segunda questão. Questão 2. Condicional. Vamos receber um número do teclado e informar se ele é divisível por 10, por 5, por 2 ou se não é divisível por nenhum destes. Vamos resolvê-la? Nós usamos novamente as mesmas bibliotecas, ok? E iniciamos sempre com main e abrimos as chaves para sinalizar que está aberto o algoritmo, ok? Vamos usar uma variável só inteiro, que vai ser a variável número, ok? Imprimimos na tela com printf novamente e informe na tela um valor positivo, ok? Scanf novamente, entrada de dados, digitamos o número e ele vai relacionar a variável número com o i comercial. Agora temos a nossa condição. Se o número for divisível por 10 igual a 0, ou seja, se o resto do número divisível por 10 é igual a 0 e o mesmo número também dividido por 5, que o resto for igual a 0, e também a mesma coisa com 2 for o resto igual a 0, nós vamos imprimir na tela o número é divisível por 10, por 5 e por 2, ok? Se não, o resto de um dos números acima não derem 0, nós vamos imprimir na tela o número não é divisível por 10, 5 e 2. System pause para parar o programa, retorna, fecha as chaves e termina. Vamos fazer um pequeno teste, certo? Vamos clicar no botãozinho aqui em cima de executar. Nós vamos informar um valor positivo de primeiro 50, ok? Informamos e esse número ele é divisível por 10, por 5 e por 2, ok? Nós vamos fazer um outro teste para ver se dá certo. Vamos informar o número 54, ok? 54 ele não é divisível nem por 10, por 5, por 2, então a nossa condição está verdadeira, ok? Questão 3. Condicional. Ler a idade de uma pessoa e informar sua classe eleitoral. A. Não eleitor, ou seja, abaixo de 16 anos. B. Eleitor obrigatório, ou seja, entre 18 e 65 anos. C. Eleitor facultativo, entre 16 e 18 ou maior de 65 anos. Vamos resolvê-la? Bom, pessoal, na terceira questão, nós também vamos usar as mesmas bibliotecas, ok? O main, que é a função principal, e as chaves que vai iniciar nosso algoritmo, ok? Bom, nós vamos usar uma variável inteira e vamos chamá-la de idade, certo? Nós vamos imprimir na tela informe a sua idade, ou seja, você vai digitar a sua idade e com scanf, que é a entrada de dados, nós vamos ligar a variável e a sua idade, ok? Agora temos a nossa condição. Se a idade for menor do que 16, nós vamos imprimir na tela não eleitor, certo? Se não, se idade for maior ou igual a 18 e maior ou menor, quer dizer, igual a 65, nós também vamos imprimir na tela eleitor obrigatório, certo? Se não, se a idade for maior ou igual a 16 e menor do que 18 ou idade menor maior, me desculpem, do que 65, nós também vamos imprimir na tela eleitor facultativo, certo? Pausa, retorna, fecha a chave, certo? Vamos agora fazer um pequeno exemplo. Bom, informamos a idade, vamos colocar 25, demos um enter e vai aparecer eleitor obrigatório, ok? Novamente, vamos fazer um teste e vamos colocar a idade menor agora, vamos colocar 14, vai aparecer não eleitor, certo? Vamos agora informar uma idade
que seja maior do que 65 ou maior do que 16 e menor do que 17, que é que vai aparecer eleitor facultativo, ok? Questão 4. For. Escrever uma frase na tela 99 vezes. Uma frase por linha. Vamos resolvê-la? Bom, pessoal, nessa questão agora, o for, também vamos usar as mesmas bibliotecas, certo? O main, que é a principal função, e as chaves que vai iniciar o nosso algoritmo, certo? Vamos usar uma variável só inteiro, que vai ser a nossa variável x, certo? Agora temos a nossa condição, o for. For, para quem não lembra, significa para, certo? Nós vamos usar a repetição de 1 até 99 vezes, sempre com incremento de ficar acrescentando até quando queremos, que é o 99, certo? Nós vamos imprimir na tela a frase que escolhemos, e a frase foi a tal: queremos ser aprovados, certo? Nós vamos dar um pause para parar, certo? E retornar, fecha chaves e pronto, terminou nosso algoritmo. Vamos dar um pequeno exemplo aqui, certo? Com o compilador, nós apertamos e apareceu a frase aqui 99 vezes, que é a quantidade de frases que nós pedimos, sempre com a mesma frase: queremos ser aprovados, certo? Questão 5. For. Fazer um programa que gere a saída de números inteiros positivos e pares menores que 26. Vamos resolvê-la? Bom, pessoal, essa questão é um pouco interessante, certo? Nós, como sempre, vamos usar a mesma bibliotecas, certo? E incluí-las. O main, que é a função principal, e as chaves, que é para iniciar, ok? Bom, a nossa variável, como nós pedimos antes, ela vai ser inteira. Vamos classificar ela como x, certo? Bom, a nossa condição, que é o for, certo? Nós vamos igualar a zero, a nossa variável a zero, porque só queremos números inteiros e positivos e menores do que 26, ok? Bom, como pedimos aqui, a nossa menores do que 26, que é a nossa condição, e sempre a nossa variável vai pegar o último valor e vamos acrescentar 2, ou seja, é um incremento, certo? Bom, vamos dar um printf para aparecer todos os números menores do que 26 e pares, ok? Temos esse printf barra n duas vezes, somente para ficar um pouco mais visível para vocês, ok? O system pause, o return para voltar e o fecha chaves para terminar, ok? Vamos dar uma compilada aqui para vocês visualizarem, ok? Bom, aqui ele já deu direto todos os números menores e pares do que 26, no caso 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Pronto, termina aí a nossa questão. Questão 6. For. Apresentar todos os números positivos divisíveis por 4 e que sejam menores que 100. Vamos resolvê-la? Bom, pessoal, nessa questão nós novamente vamos usar as mesmas bibliotecas, ok? O main, caso alguém ainda não saiba, é a principal função, e as chaves, que é para iniciar o nosso algoritmo, ok? Bom, vamos usar uma variável novamente inteira que seja x. Bom, a nossa repetição agora com for vai ser de 0, certo? Que é a nossa variável que nós queremos, até o valor 100, certo? Nós vamos sempre fazer o acréscimo com incremento, certo? Agora também com a nossa condição se o nosso valor for divisível por 4 com o resto igual a 0, nós vamos imprimir na tela todos os números que sejam divisíveis por 4 até o 100, que é a nossa condição. Com isso, temos um pause, retorna, fecha chaves, termina, ok? Vamos novamente compilar aqui para ver como é que ficou. Pronto, apareceu todos os números, certo? Do caso do 0 até o 96, que são os números divisíveis por 4, menores do que 100. Questão 7. While. Essa questão é a mesma da questão 6, só que a estrutura de repetição não vai ser o for, vamos usar o while, ok? Vamos apresentar todos os números divisíveis por 4 que sejam também menores que 100. Vamos resolvê-la? Bom, novamente nós vamos incluir, certo? As mesmas bibliotecas, o main,
que é a principal função, e o chaves para iniciar o nosso algoritmo, certo? Novamente a nossa variável inteira x, certo? Só que diferentemente do for, o while, a nossa variável com valor vem antes, certo? Ok, no caso aqui x igual a 1, vem a nossa repetição, que é o while, e sim, agora sim a nossa condição, no caso x sempre menor do que 100. Aí abrimos novamente uma chaves para impor uma condição. Se, no caso, a nossa variável tiver dividido por 4 e o resto, que é a porcentagem, for igual a 0, nós vamos imprimir na tela todos esses números, certo? Sempre o incremento acrescentando mais um, fecha chaves, pausa, retorna, fecha chaves, certo? Vamos dar um exemplo aqui, vamos compilar, ok? Assim que eu cliquei apareceu todos os números, agora com a repetição while de 4 a 96, que é o que a gente queria, ok? Questão 8, while. Apresentar os quadrados dos números inteiros de 1 a 50. Vamos resolvê-la? Bom, nessa questão novamente vamos incluir as mesmas bibliotecas, certo? O main, que é a função principal, e as chaves que vai abrir o nosso algoritmo, ok? Vamos usar uma variável novamente inteira, que é o x. Novamente, como é o while, certo? Vem antes de nossa repetição, ok? No caso aqui x igual a 1, então vamos repetir sempre do 1 até onde nós queremos, que é igual aos 50, certo? Então nós vamos abrir aqui umas chaves e vamos imprimir na tela o quadrado do número %d, ou seja, nós vamos o número anterior, no caso 1 aí vai ser aqui a nossa condição, 1 é igual a 1 vezes 1, que vai aparecer na tela, no caso que é aqui o incremento, certo? Fecha chaves. No caso do 2, no caso aqui que vai acrescentar mais 1, vai aparecer o quadrado do número 2 é 2 vezes 2 igual a 4, e assim sucessivamente. Fechamos as chaves para fechar essa condição aqui, System Pause, retorna, fecha novamente por causa dessas chaves abertas e termina, certo? Vamos compilar aqui só para ver como ficou. Pronto, apareceu aí todos os números com seus quadrados perfeitos de 1 até 50. Última questão para finalizar a nossa videoaula, a questão 9, while. Vamos elaborar um programa que efetue a leitura de valores positivos inteiros até que um valor negativo seja informado. Ao final, devem ser apresentados o maior e o menor valores informados pelo usuário. Vamos resolvê-la? Bom, para finalizar nossas questões de hoje, certo? Nós colocamos uma pergunta meio difícil, certo? Para responder, mas vamos lá. Sempre iniciando com a inclusão das bibliotecas, ok? O main, que é a função principal, e aqui abrimos o nosso algoritmo. Vamos usar uma variável inteira, que vai ser x. Como sempre antes da repetição while, nós informamos algumas condições. No caso, número, apesar de estar escrito, vai ser uma variável que vai ser no início igual a 0, maior, que é outra variável também igual a 0, e menor, que também é uma outra variável igual a 0, ok? Bom, a nossa repetição diz o seguinte: sempre número, que é a variável, vai ter que ser maior ou igual a 0. Para quê? Para quando digitarmos um valor negativo, que é menor do que 0, ele parar o programa, certo? Bom, iniciamos aqui, abrimos uma outra chave, só para colocarmos algumas condições a mais. Bom, aparece na tela, no caso imprime na tela, informe um valor positivo. Nós vamos ficar digitando o valor positivo com o scanf, digitando sempre o valor, e esse valor vai sempre para a variável número, como dissemos acima, certo? Se o número for igual a 0, ele vai novamente pedir um outro valor. Se o número for maior do que a variável maior, vai ficar guardada, certo? Se igual, no caso aqui, a variável maior for igual ao número, também vai ficar guardada, ok? Se não, menor vai ser igual a número, certo? Isso para quê? Para quando pedirmos
finalizarmos o programa, ele vai selecionar qual é o menor número e qual é o maior número, ok? Com isso, fechamos as chaves e aparecemos o print aqui. No caso, imprimir na tela, o maior número é tal e o menor número é tal, ok? Maior e menor. System pause para parar o programa, retorna, fecha a chave, certo? Vamos dar aqui vamos dar uma copelada só para ver como é que ficou, ok? Bom, vamos digitar agora vários valores positivos, certo? São eles números grandes, números pequenos, mas sempre números positivos e inteiros, ok? Bom, podemos visualizar aqui agora que o maior número que a gente tem é o 1 milhão, certo? E vamos digitar também o menor, que é o 1. Vamos ver se vai dar certo depois de todos eles digitados. Digitamos o número negativo e apareceu pra gente que o maior valor é o 1 milhão e o menor valor é o 1, então está correto. Termina assim os nossos exercícios, ok? Bom, pessoal, até a próxima aula da nossa equipe Algoritmizando os Desafios.